mulher falou aí que tá gravada. Então vamos lá. Capítulo 5. Eu acredito que a gente vai ficar só no 5 hoje, viu? Nobre Abimael e demais irmãos. Olá, tranquilo, você tem o tempo que precisar. Se ficar só no 5 hoje, não tem problema. Na quinta-feira que vem você continua. Pronto, beleza, então. Pronto. Eu estava na outra live aqui, que a gente tá lendo a Bíblia todo dia, desde o começo do ano. Aí tá na correria, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Capítulo 5, o famoso Sermão do Monte. É importante a gente não confundir com o sermão da planície, né? Importante não confundir. Vamos lá. Conforme a gente viu no final do capítulo 4, lá tinha uma síntese do ministério de Jesus, que é uma trilogia. Ele pregou, ensinou e curou. Então, no capítulo 5, ele sobe a um monte e começa a ensinar. Começa a utilizar uma das ferramentas do seu ministério terreno, que foi o ensino. É importante considerar que o ensino de Jesus era um ensino diferenciado. Ele ensinava com autoridade, né? Exousia. Tinha peso, tinha poder, tinha graça quando ele ministrava, quando ele falava, quando ele ensinava. Então ele começa a ensinar os discípulos e a multidão. O cenário do sermão. Provavelmente é na região de Cafarnaum. O Osiel Gomes concorda com isso, o Shed também concorda com isso, que é provavelmente, não se sabe exatamente qual monte foi, né, o nome do monte, mas possivelmente é na região de Cafarnaum, que vocês sabem que era o QG de Jesus, né? Quando ele inicia seu ministério, ele vai para Cafarnaum, e a partir de Cafarnaum é que se dá o seu ministério terreno. Então, o cenário é um monte. É importante fazer um paralelo aqui com Moisés, porque Moisés ele recebeu a antiga lei no Monte Sinai. Já o Senhor Jesus, que é o novo líder, pronunciou a lei, essa lei aí, entre aspas, a lei do reino de Deus, na encosta de um monte. Então, tem esse paralelo aí, esse mistério com a questão do monte. Essa similaridade. O texto diz que ele se assentou-se e aproximaram os seus discípulos e a multidão. Assentar-se aqui, lendo aqui um comentário, o comentarista diz que os pregadores de hoje falam em pé e que isso é um costume grego e um costume romano, falar em pé. Já para os judeus, os mestres judeus sempre se sentavam enquanto ensinavam. Então, falar sentado é um costume judeu. Então, aquele cabo que parece o Clark Kent lá, que senta lá, todo, e começa a pregar lá uma conversa de alta ajuda. Ele está no costume judeu, né? No coração de Deus, você é o centro. Não entendi. No coração de Deus, você é o centro. É ele mesmo. Então, ele está no costume judeu. Público-alvo. Então, a gente viu
E o Senhor Jesus, na sua trilogia, ele está utilizando uma das suas ferramentas, que é o ensino. Depois, a gente vê o fato de assentar-se, é importante considerar. Agora a gente destaca o público-alvo. O público-alvo está no último versículo do capítulo 4. Numerosas multidões o seguiam. Então, capítulo 4, versículo 25. E no versículo 1 do capítulo 5, diz que ele estava com os discípulos. Então, público-alvo aí que Jesus está se dirigindo é a multidão e os discípulos. Discípulos é a designação mais antiga para os seguidores de Jesus. Fazendo uma aplicação de pregação, né? Nós não podemos ser multidão, mas temos que ser discípulos, porque a multidão geralmente ia à procura de Jesus por alguma necessidade urgente ali, de pão, enfim, alguma necessidade material. Mas o discípulo, ele é alguém que segue a Jesus apaixonadamente, visceralmente comprometido com ele. Está tão apegado a ele e aos seus princípios que não consegue se desgrudar dele e os defende, se possível for, até com a própria vida. Então, o discípulo é aquele que segue Jesus fielmente, incansavelmente. É aquele que está completamente ligado ao Senhor Jesus. Não atrás das suas benesses, não propriamente dito atrás das suas bênçãos, mas porque o ama, porque entende que ele modificou a sua vida, a sua história e o seu destino eterno, porque o tem como Salvador, como Senhor, como Mestre, porque é prazeroso segui-lo, servi-lo. Então, nós devemos nos encaixar não no conceito de multidão, mas que nos encaixemos no conceito de discípulos. São aqueles que professam Jesus publicamente, professam a fé no Cristo de uma forma pública. Não é um 007, um agente escondido, secreto, não. Ele assume publicamente que ele é um seguidor de Cristo. Daí a razão porque a igreja só ministra a Santa Ceia para discípulos. Melhor, para membros, porque entende que os membros são discípulos. Por quê? Porque os membros passaram pelo batismo em águas, que é o que comprova, que é o que testifica publicamente que eu sou discípulo de Jesus. Que o batismo em águas nada mais é do que uma confissão pública de que eu estou determinado, decidido a seguir a Jesus. E eu faço essa declaração de forma pública. Então, o batismo em águas autentica que eu sou verdadeiramente um discípulo de Jesus. Isso, pelo menos exteriormente, publicamente falando. Então, por isso que a igreja convencionou que a Santa Ceia é entregue apenas para aqueles que são membros, passaram pelo o batismo em águas, porque confessaram que são, de fato, discípulos de Jesus. Porque quando Jesus celebrou a última Páscoa, a primeira ceia, não tinha multidão, não tinha sacerdote, nada disso. Tinha somente discípulos. Então, daí a importância de ser discípulo. Se a gente analisar no Novo Testamento, a gente encontra o termo discípulo 260 vezes no Novo Testamento. A palavra cristão a gente encontra 3 vezes. A palavra crente 2 vezes.
Então, note a importância desse termo, dessa palavra, discípulo. Então, é isso que a gente tem que ser. Nunca multidão, mas sempre discípulos de Cristo. Vamos lá. Então, público-alvo, multidão e discípulos. Teve uma lição lá em, acho que 2022, o pastor Ziel. Eu lembro que ele destacou e ele disse que o Sermão do Monte é a alma do Evangelho. Ele disse que o Sermão do Monte é a alma do Evangelho. Então, o Sermão do Monte teve o seu público original, mas se aplica também à igreja. Se aplica também à igreja. Porque os discípulos eram a igreja nascente. Os discípulos já eram a igreja nascente. No Pentecostes, ela foi inaugurada. Mas os discípulos já eram essa igreja nascente. Então, entendemos que o Sermão do Monte também é aplicado para a igreja do Senhor Jesus. Eliseu levantou a mão aí, pode falar, Eliseu, fica à vontade. Rapaz, é porque a Lili tá meio tímida aqui, mas ela tá com uma dúvida, ela me mandou no WhatsApp aqui, mas como eu convidei ela, né, eu vou fazer esse papel aí de fazer a pergunta que ela me mandou aqui. Ela me mandou a pergunta assim: mas se alguém não se batizar, e isso significar, né? Mas se alguém não se batizar, significar que ele não é um discípulo, significa que ele não é um discípulo, né? Que você falou aí que associou, né? O discípulo a ser membro, e a questão da ceia e tudo mais. Aí ela me perguntou aqui, até questionou em relação a um exemplo aqui, né? Ela deu um exemplo, o ladrão da cruz, por exemplo, né? Essa é a pergunta dela. Eu só estou passando aí para vocês aí. Beleza. Boa pergunta, menino. Mas pode falar, fica à vontade. Assim, a igreja convencionou para participar da Santa Ceia alguém que passa pelo batismo em águas. Eu diria que ele é discípulo na plenitude da palavra, porque ele não tem medo de assumir que é seguidor de Jesus. O batismo é isso. Ele não tem nenhum receio de assumir isso. Quem não passa pelo batismo em águas parece que está em dúvida. Parece aquele namoro platônico, ou que se está em dúvida. Eu não sei se eu quero ou se eu quero. Eu não sei se eu fico crente mesmo, se eu dou uma escorregada assim para apreciar os prazeres da carne lá no mundo. Dá a ideia, pode até não ser, mas dá a ideia que esse alguém está indeciso, indefinido quanto à sua fé. Porque se ele tivesse definido, ele se batizaria. Porque o batismo é isso, significa isso. Consegui responder aí, ele você ficou com mais dúvida? No caso do ladrão da cruz, é porque ele não teve tempo, né? Ele não teve tempo de passar pelo batismo. Já estava nos últimos minutos do segundo tempo. Sim, acho, né? Então não pode cair no legalismo. Não pode cair no legalismo, porque se o ladrão da cruz tivesse que se batizar, aí tentar forçar isso é um legalismo. Ah, não, você tem que descer primeiro da cruz, você tem que primeiro passar pelo discipulado, você tem que fazer a profissão de fé. Depois, rapaz, não é assim não, tem toda uma liturgia. Não pode ser legalista, né? Tem casos e casos. Irmão Lael, eu penso o seguinte, vou dar um exemplo bem claro aqui.
Quando você se compromete com uma pessoa de verdade, você ama ele ou ela, esses dois exemplos, o seu desejo é fazer com que a sua aliança com essa pessoa seja exposta publicamente, para que todos entendam que você tem uma aliança com aquela pessoa. E assim é o quesito do batismo. Se uma pessoa realmente se converteu a Cristo, o desejo dela é de confessar publicamente de que ela ama Cristo e de que Jesus transformou ela. Então, uma pessoa realmente convertida em Jesus, ela tem o desejo de confessar publicamente, e essa confissão é mediante através do batismo. Como também tem aquelas exceções, como o ladrão da cruz. Não dava para Jesus descer de lá e batizar ele. Então, ali não implicou nada na salvação dele, porque ele estava crucificado. Mas uma pessoa que está de livre, espontânea vontade, ama Jesus e foi transformado por ele, ele deseja, assim, professar publicamente que ele ama Jesus e Jesus mudou a vida dele. No trimestre passado, na IBD, teve uma lição que foi justamente sobre o tema batismo, né? E o Thiago Rosas, ele fala algumas coisas que eu não concordo com ele, mas nisso aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Ele argumenta o seguinte: quando nós olhamos os relatos bíblicos, né, sobre batismo no Novo Testamento, e como isso tinha a associação com a conversão, era praticamente a mesma coisa. Então, não tinha um espaço longo. Hoje a gente tem, a pessoa aceita Jesus. Quando é que ela vai batizar? Ela tem que passar por um discipulado, aprender algumas... Mas nos tempos bíblicos era instantâneo, né? Você vê que Filipe assenta com o eunuco ali, logo após ele acabar aquela conversa, ele já fala: o que me impede de ser batizado? Né? E é feito uma única pergunta. Então, por conta de, na Bíblia, ser praticamente uma coisa só, fica perigoso e até difícil da gente desvencilhar essas duas coisas, né? E aí acaba causando um pouco dessa confusão, né? E quando Jesus ele fala assim, quem crê e for batizado será salvo. Mas ele, na segunda parte, ele fala, mas quem não crê será condenado. Ele não fala quem não crê e não ser batizado. Ele fala não crê. Porque o único requisito para a salvação, para ser discípulo, é ter fé, é crer, né? Mas, consequentemente, a partir do momento que a pessoa crê, que ela tem fé, que ela reconhece Jesus como Senhor primeiro, depois Salvador, é natural ela buscar o batismo, né? É natural ela querer essa intimidade maior aí, essa segunda parte do relacionamento. Perfeito. Você falou correto. O Novo Testamento nem contempla a ideia de um cristão que não se batizava. Não contempla isso. Porque para eles era inadmissível alguém que se encontrou com Cristo e não quisesse assumir essa aliança publicamente, né? Então, realmente, o Novo Testamento não contemplava essa ideia aí. É lógico que a realidade lá era completamente outra, né? Era capaz de você falar assim, vamos passar por um discipulado. No meio do discipulado, a pessoa era morta. Aí não tinha a chance de se batizar, né? Porque a perseguição era contínua, né? Era frequente. Não tinha esse tempo para um discipulado também. Isso, e era uma questão de Estado mesmo, a perseguição de Estado. Vamos lá. Então, a gente viu as considerações gerais sobre o capítulo 5 aqui, sobre o Sermão do Monte. Vamos para o início do sermão. Jesus começa o Sermão do Monte, ou montanha, com as bem-aventuranças, beatitudes. Aqui há uma discordância de alguns, divergência de alguns em relação à quantidade de bem-aventuranças. Uns falam 9, outros falam 8. Os que falam 8, porque associam a última lá como uma só. Os que falam 9, dividem lá a questão de ser perseguido. Eles dividem em duas. Se dividir, ficam 9. Se atrelar em uma só, ficam 8. Né? Também
influencia muita coisa, né? Mas vamos lá, Jesus começa justamente assim, pelas bem-aventuranças. Vamos colocar 9 ensinamentos importantes, chamados de bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa ventura sublime ou estado de completa felicidade. Ventura sublime ou estado de completa felicidade. John Wesley dizia, é o termo grego lá, Macarius, ele traduziu como feliz. Feliz. Mas tem esse significado, ventura sublime ou estado de completa felicidade. O significado da palavra ventura é boa sorte, fortuna, destino, contentamento pelo sucesso obtido e felicidade. Então, ventura é uma sorte sublime, uma fortuna sublime, um destino sublime, um contentamento sublime, uma felicidade sublime. Então, Jesus começa o sermão já assim, de cara, já começa assim, falando sobre o verdadeiro conceito de felicidade. Então, a gente percebe aqui que é algo milenar, né? É algo antigo do ser humano, a busca por essa felicidade. Então, felicidade no reino de Deus é uma bênção, meus irmãos, que ela não é, digamos assim, ela não é temporária. A felicidade dentro do reino de Deus, ela não é temporária. Ela não é efêmera. Ela não é passageira. E também ela não é circunstancial. Ou seja, não depende do que você esteja vivendo. Quer dizer, mesmo você vivendo lutas, mesmo sob lutas, mesmo o pau cantando na casa de Noca, você não perde a sua felicidade. Não perde sua felicidade, não perde sua alegria. Isso aqui, o não cristão entra em parafuso com isso, porque ele conhece o crente, sabe da vida pessoal dele, sabe que ele está enfrentando um tempo de luta, mas ele o vê alegre, feliz, e ele não consegue entender isso. Porque a alegria dentro do reino de Deus não é algo temporário e nem baseado em não ter alguma coisa, nem baseado em consumir alguma coisa. Por exemplo, algumas pessoas ficam felizes porque comprou algum bem material, ou porque bebeu uma cachaça, ou porque cheirou uma maconha estragada, ou porque foi numa balada que lhe agradou. E aí a sua alegria fica atrelada a isso. No reino de Deus, não. É isso que Jesus defende aqui. No reino de Deus, a alegria, ela é constante. Ela independe das circunstâncias. Eu vou fazer um paralelo aqui com a Arca da Aliança. Dentro da arca tinha um pote com maná. Do lado de fora, o maná só podia ser pego uma porção equivalente a um dia. Se alguém pegasse uma porção equivalente a 2 dias, a do segundo apodrecia. Se ficasse de um dia para o outro, o maná apodrecia. Dava bolor, dava bicho, não prestava. Tinha que ser consumido naquele dia. Isso aí, aplicando, fala do cuidado diário de Deus para com as nossas vidas. Então, do lado de fora, ele apodrecia de um dia para o outro. Mas dentro da arca, o maná simplesmente não apodrecia. Anos e anos, tempos e tempos, e eu estava lá. Intacto, conservado. Não apodrecia. Isso significa que quem está em Cristo, e o Novo Testamento usa muito essa expressão, está em Cristo ou em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura, por aí vai. Usa muito essa expressão, em Cristo ou está em Cristo.
Paulo mesmo gosta muito dessa expressão. Significa que quem está em Cristo não perde a bem-aventurança. Não perde o seu estado de ventura sublime. Não perde o seu estado de completa felicidade. Isso mesmo, no reino de Deus a felicidade é um estado. Não é um momento, é um estado. Certo? Então, dentro do reino de Cristo, não se perde a bem-aventurança, não se perde a alegria, não se perde a felicidade. Isso não quer dizer que alguém não possa enfrentar um período de tristeza, um período de angústia, mas eu defendo a ideia que um cristão não pode viver o tempo todo mergulhado em tristeza, preso em prisões de angústias. Não pode, não pode. E aí a gente pode ler o texto de João 16, 22. Vou procurar aqui, João 16, 22. Lael, pode ficar à vontade de pedir alguém para ler, tá? Para adiantar seu lado aí. Beleza. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, falando com os discípulos, né, Senhor Jesus? Mas outra vez vos verei, então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, dentro do reino de Deus, a alegria ela é constante. Constante. Alguém quer falar alguma coisa? Não, não. Vamos lá. Então, ele começa com as bem-aventuranças, recapitulando, que é a questão de ser plenamente feliz, plenamente satisfeito. Contentamento, essa é a palavra, contentamento. Porque se tem uma coisa que prejudica o ser humano, é o inconformismo, é não se contentar. Isso gera, inclusive, a questão da ansiedade. Não estar contente com aquilo que se tem e com aquilo que se está vivendo. Versículo 2. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aí ele começa a dar as características da bem-aventurança. Ele começa com os pobres de espírito. O que ele queria dizer com isso? Alguns comentaristas disseram aqui: pobre de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. São pessoas que destronam o orgulho, fazem o destronamento do orgulho, tiram o seu eu e assumem a sua pobreza espiritual, a sua pequenez espiritual. Não tem nada a ver aqui com vestimenta ou com pacto de pobreza, pacto de franciscano. Não alude a isso, não quer dizer isso. Mas quer dizer questões espirituais. Pessoas que assumem a sua pobreza espiritual, assumindo isso, eles se tornam dependentes de Cristo. Altamente dependentes de Cristo. Então, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados
os que choram, porque serão consolados. O Shed, ele diz, os que choram lamentando seus próprios pecados. Então, isso fala de arrependimento, de confissão de delito, de confissão de prática errada. Isso aqui eu destaco que se joga por terra a ideia da perfeição, a ideia de um cristão ser perfeito. Deus não espera de nós perfeição. Deus espera que nós reconheçamos quando falharmos, que a gente assuma os nossos erros, porque essa é uma tendência humana de terceirizar a culpa, né? Colocar a culpa em outros ou em situações. Isso já desde o começo. Adão coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente e por aí vai. Então, os que choram são aqueles que lamentam os seus próprios erros, as suas próprias falhas. Quando a Bíblia fala do conceito de perfeição, a gente precisa entender que existe dois tipos: a perfeição absoluta e a perfeição relativa. Absoluta é absolutamente perfeito aquilo que não pode ser melhorado. Isso aí, convenhamos, só pertence unicamente a Deus, exclusivamente a Ele. Porém, é relativamente perfeito aquilo que cumpre o fim para o qual foi designado. E essa perfeição aí, ela é possível ao ser humano, ela é possível ao homem. À luz do Antigo Testamento, a palavra perfeito significava ser justo, ser íntegro. Quando a gente lê Gênesis 6:9, a gente vê lá, o texto diz que Noé era um homem justo e perfeito. O que o texto está querendo dizer ali? O texto quer dizer que Noé era justo e íntegro. Só isso. Não está falando de uma perfeição absoluta. Tanto é verdade que ele cometia erros. Inclusive, meteu a cara na fubuia, bebeu todas, ficou doidão para lá de Bagdá. Isso, tirou a roupa, fez vexame público, striptease, de maneira que levou até a homossexual. Não, não. O Jesus, Pode falar, amada. não, querido. Esqueci de desligar. Ela quer fazer uma declaração de amor. Meu Deus, é muito forte, pá. Chegou a tremer aqui, Deus. Eu fico só rindo dessas falas dele. Pode continuar, querido. Vamos lá. Gênesis 17:1, Deus diz sobre Abrão, né? Ainda era Abrão. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, seja justo, seja íntegro. Então, esse é o conceito de perfeição à luz do Antigo Testamento. Perfeito no Novo Testamento, aí depende do contexto de cada texto que a palavra tiver inserida. Alguém pode ler para mim 2 Timóteo 3:17? Segunda Timóteo 3:17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pronto, então é uma orientação a obreiros, né? O homem de Deus ser perfeito
não é uma perfeição absoluta. Perfeito aqui é ser completo, ser apto, ser capaz para certa tarefa, que no caso é o ministério. Só isso. Então, essa ideia de perfeição, de que um cristão tem que ser aquele negócio, meu Deus do céu, que não pode falhar nunca. A verdade, esta é uma mentalidade que eu chamo de uma mentalidade de santarrão. É aquele crente cheio de regras e regulamentos, aquele crente cri-cri, critica até culto de criança, se acha mais crente que todo mundo. Parece que tem um, não sei se vocês repararam, esse tipo de gente parece que tem um problema na garganta, um problema crônico que não sara nunca. Você não fica à vontade perto dele, porque se você fala alguma coisa, ele está tentando. É porque eu acho que isso aí não é. Está errado. Se você dá risada, ele diz: olha, esse negócio de crente dando risada não está certo, não. Se você chora, ele diz: olha, rapaz, esse negócio de crente chorando, esse negócio de crente depressivo, esse negócio não é para crente, não. Ou seja, nada que você faz agrada. Então, esse é um crente que ele tem um sentimento aguçado de santarrão. Deus não defende essa ideia. Deus não defende essa ideia. Então, é isso que Jesus está defendendo aqui. Certo? A ideia de pessoas que tiram orgulho do centro. Então, anjos em todas as suas... Cadê, meu pai? Volta lá o que falou, pai. Então, anjos em todas as suas escalas são perfeitos, sem ser em seu estado absoluto. Então, anjos em todas as suas escalas são perfeitos, sem ser em seu estado absoluto. Os anjos, você levantou bem aí. Levantou bem. Um argumento bacana. Os anjos, não sei se os meninos entendem diferente aí. Mas no meu entendimento não existe mais a possibilidade de um anjo cair. Como fizeram lá na rebelião do cão. Concordo contigo. Tem até um comentarista que fala que aqueles anjos que estão presos lá que Apocalipse fala, que eles estão na inatividade desde todos os tempos, ele fala que aqueles são anjos que ficaram no meio do caminho. Não sei de onde ele tirou. Ele diz o seguinte: são anjos que ficaram no meio do caminho, ou seja, aderiram à rebelião do cão, só que no meio do caminho decidiram voltar para Deus. E aí Deus não os quis mais e os prendeu no poço do abismo, né? Enfim. Mas essa perfeição dos anjos não é a perfeição de Deus, porque ninguém se compara a Deus, mas é uma perfeição no sentido de não cometer pecados para a morte mais. Eles não correm mais esse risco. Eu particularmente, talvez vocês não vão concordar, mas eu particularmente imagino o seguinte: quando a gente olha para Davi, por exemplo, né, Davi ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi erra o tempo todo. Só que uma coisa eu acho interessante em Davi, você não, pelo menos eu nas minhas buscas aqui, eu não encontrei Davi pecando o mesmo pecado. E isso a gente está falando de um homem. E quando eu olho para os anjos, o Marco Feliciano, ele chega em uma de suas pregações, ele chega a falar o seguinte: que os anjos são parecidos com robôs agora, né? Eles são como robôs. Eu não gosto muito dessa expressão, eu prefiro acreditar que eles são seres que
estão na plenitude da aprendizagem. Então, eles já viram o que aconteceu com alguém que se levanta para tentar ser semelhante a Deus. Eles já viram o que aconteceu com o querubim ungido. Então, eles estão ali. Eu não vou nem me atrever a fazer tal coisa, porque eu sei o que vai acontecer comigo se eu chegar a fazer tal coisa. Então, nesse sentido aí, eles não vão querer pecar, eles não querem pecar, porque eles não têm a memória curta igual a gente, né? Eles são seres espirituais, angelicais, né? Enfim, eu vejo não que foi tirado deles a capacidade de pecar, mas que eles já viram essa consequência e eles não vão, né, se atrever a fazer a mesma coisa, sabendo que eles teriam um destino semelhante ou até pior por conta de já ter um exemplo, né? Beleza, entendi seu ponto de vista aí. É isso aí. Sobre essa questão do estado dos anjos, quando Deus criou os anjos, ele os criou em um estado probatório, um estado de livre-arbítrio. Hoje os anjos eles não têm mais livre-arbítrio. O conhecimento e a perfeição deles estão absolutos, claro, dentro do limite que Deus os dotou. Como também nós, quando alcançarmos o estado de glorificação, não teremos mais o livre-arbítrio de optar servir ou não servir a Deus. Nós vamos estar em um estado perfeito, com a mente perfeita. Pronto. Perfeito. Então, para a gente matar aqui as bem-aventuranças, o pastor Elias Torralbo, ele diz que as bem-aventuranças estão para o Novo Testamento, o que os 10 mandamentos estão para o Antigo Testamento. Então, daí você percebe a importância, né? A gente pode resumi-las como qualidades que formam o caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus. Então, a primeira qualidade seria o quebrantamento, que inclui aí a humildade, a reverência. Depois, nós temos o choro, que a gente já destacou aí, né? O choro alude a arrependimento. Depois nós temos mansidão, que é uma das características do fruto do Espírito. Mansidão. Depois nós temos a retidão, que é a justiça, né? Retidão, quer dizer retidão, honestidade. Depois nós temos a misericórdia. No livro do pastor Elienay Cabral, no livro ele comenta... Deixa eu ver um livro aqui, meu pai. É o comentário da carta aos Efésios. Ele faz um comentário dessa carta. Aí ele pega o significado da palavra misericórdia. Ele diz que é a junção de duas palavras, miseres, significa miserável, mais cordes, que significa coração. Aí ele juntando os dois, ele dá o significado. Colocar o miserável dentro do coração. Cá entre nós, é isso que Deus fez com o ser humano, né? Pegou miseráveis. Tem até um hino do Gerson Rufino. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu sei, viu um miserável, todo requengado de pecado, mas decidiu colocá-lo dentro do coração dele. É isso que Deus fez com o pecador. Colocou esse que não merecia o seu perdão, e aí isso é a misericórdia, não dar o que a gente merecia, que era a condenação. Então ele pega esse alguém que era miserável e coloca dentro do seu coração. Aí o que Jesus está querendo dizer é: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Jesus está dizendo, façam o mesmo que o Pai fez com vocês. Fez com vocês. Aprendam a ser misericordiosos, a não ficar procurando perfeição absoluta nos outros. Então, misericórdia. Depois vem a sexta, né? Pureza. Pureza. Que tem a ver com processo de santificação. Processo de santificação. Passado, posicional, né? Presente, que é progressiva, e futuro, que é santificação perfeita, que é o estado de glorificação. Então, pureza aqui remete a isso, a santificação. 7, pacificação. Pacificação. Que são aqueles que têm paz e compartilham essa paz. Têm paz e semeiam essa paz. Não entendi a mensagem aí, deixa eu ver lá. Não virei me retirar, pois não me sentindo bem, creio que estarei até o final. Desde já agradeço, fique na paz. Amém. Amém, irmão Selma. Melhoras, que Deus restaure sua saúde. Abimael, se for para falar, você fala aí. Até que horas? Até 10h30, Laelcio. Você tem aí uns 7 minutos ainda. Cadê? Parei aonde? Então, pacificação. 8, perseguição. Perseguição por quê? Por causa dos valores do reino. Por causa dos valores do reino. Isso aqui é interessante a gente destacar um negócio aqui. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Mentindo. Então só vale se... Para que não estava nas primeiras, vou até as 23 sem problema. Eita glória. Então, mentindo. Só vale se for uma afirmação mentirosa, uma difamação. Difamação é tirar a fama de alguém, né? Mas tem gente que não... O que se está falando dele, diz, estão falando de mim, tocou no ungidão do Senhor, Deus vai matar, porque estão falando mal de mim. Mas quando você vai analisar, não é mentira o que se disser, o que dizem desse alguém. Nada mais é do que a expressão da verdade que se estão comentando sobre ele ou ela. Então não tem nada de bem-aventurança para esse cabo ou para essa fêmea velha. Certo? Jesus disse, quando esse argumento que usarem, que falarem contra vocês, forem uma mentira, aí sim vocês serão bem-aventurados. Mas se for expressão de verdade, aí não encaixa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso aqui é um problema da gente. É achar que só a gente sofre. Porque as coisas são... As piores coisas vêm para mim. Eu acho que oh, meu Deus, eu vim para essa terra para sofrer. A gente fica nesse complexo, assim, por que as coisas são mais difíceis para mim? Parece que tudo é mais difícil para mim. Acho que todo mundo já falou essa frase. Aí Jesus diz, calma, cara, não é só você, não. Também fizeram isso com os profetas que viveram antes de vós. E até Pedro concorda com isso lá, acho que é 1 Pedro 5, alguma coisa, ele fala sobre isso lá. Vossos irmãos também sofrem no mundo. Então, isso tira de nós a ideia de que algumas coisas só vêm contra nós. Vem para todos, na verdade. Sal e
Os discípulos são sal da terra, luz do mundo. Então aqui Jesus começa a entrar na ética cristã. Ética é o que a sociedade convencionou sobre o comportamento dentro de uma sociedade. É um acordo de comportamento. Como eu devo me comportar em uma sociedade. A grosso modo, isso aqui é ética, a grosso modo. Então, aqui Jesus está falando da ética cristã. O meu comportamento como cristão. Vós sois o sal da terra. O sal dá sabor e conserva, certo? Sabor e conserva. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então, Jesus fala da ideia de um sal que está fora do saleiro. E esse alguém que é sal, se comporta verdadeiramente como um cristão. A sociedade o vê com comportamento correto. Porque se não for assim, ele é insípido. Ele não tem funcionalidade. Na verdade, ele faz um desserviço à cristandade. Aí Jesus diz, para nada mais presta. Se não, para quê, Jesus? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Os homens falarão mal do evangelho. Isso é pisar. Isso é pisar nesse sal ceboso, que não tem funcionalidade, que é insípido. Então, ele está falando de ética cristã. Ele está falando de comportamento. Falando de comportamento. No 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, lugares onde a nossa luz não deve ficar. Debaixo do alqueire, debaixo da cama, Marcos 4, 21, debaixo do vaso, Lucas 8, 16, em qualquer lugar escondido, Lucas 11, 23. Ou seja, a luz precisa brilhar. Isso fala da nossa influência e da nossa responsabilidade como cristão nesse mundo. A gente precisa influenciar. Amém, meus irmãos? Obrigado pela atenção. E se Deus quiser, a gente continua no capítulo 6. Tá bom? Então, a gente Amém, irmão Lael. Eu queria levantar uma questão antes da gente encerrar aqui. No capítulo 5. Eu não sei, falta muita coisa ainda do 5. Sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento. Ah, mas vamos chegar lá. O Lael falou sobre os pobres de espírito. Pobres de espírito e os que choram estão atrelados à mesma coisa. São os dependentes de Deus. É o 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual a interpretação de vocês a respeito desse texto? Porque o TJ bate na sua porta e fala, nós não vamos para o céu, tá vendo aqui o texto? Que diz que os mansos vão herdar a terra. E aí tem muito crente que se engasga com isso aí. O TJ leva ele na heresia, né? Aí, às vezes agora é um momento que tem muita gente que pode ter dúvida nesse texto, e às vezes até já foi abordado pelo TJ, e o TJ fez a cabeça dele com esse versículo aí. repete aí, você perguntou se os mansos, a última parte? Eu quero entender aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o 5:5 de Mateus, sobre se os mansos herdarão a terra. Qual é o ponto de vista de vocês aí? Pode Lael, Eliseu participar, pode falar aí à vontade.
Rapaz, os TJs têm um incutimento com essa terra que é uma coisa medonha. Eu entendo que nós viveremos no céu, mas como estaremos no estado perfeito, nós teremos acesso à terra. Uma terra completamente... Uma terra completamente livre de toda a maldição que o erro de Adão proporcionou. Que Paulo diz que a terra geme esperando o dia que ela vai ser restaurada, né? Então Jesus aqui não está falando que nós vamos herdar a terra nesse momento aqui. Mais ou menos nessa linha aí. Qual a sua? Me fala aí. Será que, licença, será que talvez estaria linkado a Apocalipse 21, que fala sobre novos céus e nova terra, que fala sobre Deus enxugar todas as lágrimas, a lágrima do rosto, e aí a gente teria acesso ao novo céu e uma nova terra, a cidade santa? Esse texto ele é um texto escatológico, tá? De Mateus 5:5. Ele é escatológico. E a gente prega que a igreja vai para o céu. Aí o TJ chega e fala para você, não, tá aqui, ó, o texto diz que os mansos herdarão a terra. E aí o irmãozinho que não tem muito conhecimento, ele fica entalado, ele não tem saída. Porque aí o TJ enquadra ele. A expressão mansos aqui no original, o comentário Bickle define como pessoas que se submetem completamente à vontade de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que se submetem à vontade de Deus, porque eles herdarão a terra. Existem dois pontos de vista aí a respeito do herdar a terra. Primeiramente, Jesus estava direcionando essa fala para os judeus. Se os judeus se submetessem à sua vontade como Messias, ele estabeleceria o seu reino sobre Israel, e Israel herdaria a terra que Deus havia prometido em sua totalidade a Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista, aqui falando do cunho escatológico sobre os mansos herdarão a terra, aí aplica-se para os cristãos, que eu acho que é o mais plausível, porque aqui Jesus não está falando de Israel, ele está direcionando palavras do sermão do monte para nós cristãos. O Sermão do Monte é o Sinai do Novo Testamento. Portanto, quando Jesus disse que os mansos herdarão a terra, ele estava falando da igreja. Uai, mas a igreja vai herdar a terra? Sim, nós seremos arrebatados, vamos para o céu, participaremos das bodas do Cordeiro. E quando a gente vier no final da grande tribulação juntamente com Cristo, a Bíblia diz que nós nos assentaremos juntamente com Cristo sobre tronos e legislaremos sobre essa terra. Então, Jesus estava dizendo que os mansos, aqueles que se submetem à vontade de Deus, herdarão a terra no sentido de domínio, de governo. Vocês vão governar juntamente comigo. Então, é nesse sentido aí que Jesus estava querendo se referir. E isso aí nada influi na questão de a gente ir para o céu. A gente vai para o céu do mesmo jeito. Mas quando a gente voltar na segunda fase da vinda de Jesus, nós estaremos com ele na terra, legislando juntamente com ele. A promessa que Deus faz com Davi, né? E os TJs, eles criam muito essa confusão do milênio, porque é justamente por conta do milênio acontecer na Terra, né? E eles associam as várias passagens do milênio, né, a Terra como ela é hoje, né? Essa é até uma questão que eu comentei esses dias com os adolescentes aqui, eu sou líder de adolescentes, aí eu até brinquei com eles, falei bem assim, gente, olha só, a gente vai para o céu, mas a gente não vai ficar no céu eternamente. Aí eles arregalaram os olhos assim, né? Aí eu falei, mas como vocês nem responderam nem perguntaram por quê, eu não vou continuar. Aí foi a mesma coisa que tacar fogo, tacar lenha na fogueira, né? Eles, não, mas por quê? Por quê? Por quê? E a gente vai para o céu, mas a gente fica lá, mas a gente vai voltar para a Terra, e mesmo que estejamos, né, como o Lael falou, com corpos transformados, capazes de
intercambiar, né, estar no céu, ir no céu, voltar, igual os anjos, né, parecido com os anjos, hoje, a gente vai estar nessa terra aqui por 1000 anos, né? E aí depois vem a terra que a Lili acabou falando aí, do novo céu e nova terra, né? Mas o interessante desse texto de Mateus, das bem-aventuranças, é que praticamente todas as bem-aventuranças estão no futuro. Só tem 2 que estão no presente, que o versículo 3, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles então está no presente, o reino dos céus. E o versículo 10, que é bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Nos outros, todos esses textos, todos os versículos estão no futuro, né? Eles herdarão, eles serão fartos, eles verão, eles serão chamados. Os únicos que estão no presente é essa questão dos pobres de espírito, né? Dos humildes, né? Na tradução que o Lael leu aí, e aqueles que sofrem perseguição. Então, olha que bênção que é para a pessoa que sofre perseguição por causa da justiça, né? Ele pode dizer que dele já é o reino dos céus. Então, assim, é algo maravilhoso no sentido de já estar experimentando essa bem-aventurança, né? Perfeito, perfeito. Assim, o capítulo 5, a gente ainda tem lei, que é o 17. É isso? Lei. A gente tem um 20, que é um versículo assim, rapaz, altamente confrontador. Aqui é uma questão de salvação, o versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí a gente tem que olhar como é que eram esses cabras, escribas e fariseus, porque se a nossa justiça não exceder a deles, nós estamos enrolados, mais ou menos enrolados. E aí a gente tem que ir ao 23, né? Capítulo 23. Aí Jesus fala ali as características desses caras. São características que a gente tem que passar longe. Depois vocês leem lá o capítulo 23 de Mateus. Uma das questões que foram levantadas aí, né, da questão do livre-arbítrio dos anjos, né, esse é um tema que ele é um daqueles que não tem tantos versículos, né, e aí a gente acaba fazendo algumas inferências, né, e por conta disso há diferentes, ainda mais diferenças de pensamentos os anjos ainda têm livre-arbítrio ou não têm livre-arbítrio? E é quase uma concordância, né, entre os estudiosos de que os anjos não têm esse livre-arbítrio, né? Não tem mais um livre-arbítrio no sentido de eles não têm mais essa capacidade. Deus arrancou ela, como o Abimael falou aí, do período probatório, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender assim. E por conta de ser inferência, por isso que eu acredito que foi retirado o livre-arbítrio, mas não esse retirado, sei lá, porque a partir do momento que se tira o livre-arbítrio de alguém, é como se transformasse a pessoa num robô, né? Não vejo... usa exatamente o termo que o Marco Feliciano usa numa das pregações dele, né? Que os anjos são como robôs, né? Eu não consigo ver Deus... Eu posso mudar isso algum dia, mas eu não consigo ver Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que deseja ser amado, arrancando da pessoa a oportunidade de ele escolher se ele ama ou não a Deus. É meio confuso para mim. Eu prefiro acreditar que os anjos, eles sentem e eles entendem que
eles não vão pecar, eles, mesmo tendo a oportunidade de pecar, eles não pecam porque eles já sabem as consequências de quem peca, né? Num estado de perfeição nesse sentido de pensamento aí. Mas aí eu te faço uma pergunta: quando nós alcançarmos o estado de glória, no céu, no arrebatamento, você vai ter a opção de desglorificar seu corpo? Não, agora eu não quero mais ter o corpo glorificado, eu quero voltar a ser pecador novamente. Se a pessoa tiver esse tipo de pensamento de querer pecar, ele nem entrar lá e não vai. Nem ter Pois corpo é. transformado, ele não vai. Esse mesmo estado que nós nos encontraremos futuramente é o mesmo estado que os anjos se encontram no céu atualmente, porque no princípio de todas as coisas, Deus deixou o estado probatório para tudo e para todos, tanto para o homem quanto para os anjos. É tanto que cada um fez sua escolha, Satanás fez a escolha dele. Então é por isso que eu penso que a questão do livre-arbítrio já foi algo bem resolvido após a rebelião dos anjos. Hoje o anjo não quer dizer que ele é um robô, que ele é um escravo, quer dizer que as suas faculdades espirituais, de entendimento, de conhecimento, já estão completamente consolidadas e centralizadas em Deus, e não há dubidade nisso aí. Mas por isso que eu acredito que essa ideia é um pouquinho estranha para mim, é um pouquinho difícil de... Eu entendo que essa questão do período probatório, né, só que eu tenho dificuldade de pensar que Deus arrancou. Olha, agora, a partir de agora, vocês não têm mais a escolha e aí você partir dessa a premissa, escolha de também, me negar. Hã? se você partir dessa premissa, você também pode tentar sustentar que quando a pessoa alcançar o estado glorificado, ele também vai ter o livre-arbítrio de querer voltar ao estado de antes. Pois é, mas não é que a escolha foi arrancada, é que a pessoa ela entendeu que a outra escolha leva a um caminho que é de perdição, e ela não vai querer isso, principalmente depois de experimentar a proximidade com Deus. Pronto, aí você já chegou à conclusão de que o livre-arbítrio vai ser algo que vai ser consumado em Cristo no perfeito estado eterno, igualmente que os anjos desfrutam. Sim, mas entenda, as conclusões são as mesmas, mas os métodos não. O que eu estou entendendo que vocês acreditam, né, e que a maioria dos teólogos eles concordam nisso, é que o livre-arbítrio é arrancado. O que eu estou dizendo é, a escolha vai permanecer, só que essa escolha sempre vai ser feita certamente, você sempre vai escolher o caminho certo, entende? O que arrancar o livre-arbítrio é tirar dois caminhos, e o que eu estou falando é manter os dois caminhos, mas a escolha nunca vai ser o outro caminho, porque você sabe exatamente qual que é o caminho certo. Entendeu minha linha de pensamento? Mais ou menos. Mais ou menos, porque no perfeito estado eterno não vai ter mais questão de escolher bem ou mal, vai ser o bem para sempre. É isso que eu tô. O que eu tô falando. O que você está falando não vai ter mais a escolha. Ou melhor, não vai ter mais o bem e o mal para ser escolhido. O que eu estou falando vai ter o bem e o mal para ser escolhido, mas você nunca vai escolher o mal. Entendeu? É confuso mesmo. Tô viajando aqui. Mas. É melhor falar que tudo vai convergir em Cristo, vai existir sempre o bem, porque não vai ter dois caminhos no perfeito estado eterno, só vai ter um. Irmão Lael, diga para nós. Você entendeu o que eu quis falar? É confuso, é confuso. É porque as duas linhas, elas convergem para o mesmo ponto. Nós vamos estar... Não existe a chance da pessoa ela chegar no céu e pecar. Mas não porque... O que o Abimael falou é que o livre-arbítrio é arrancado. Essa decisão ela é retirada de pauta. O que eu estou falando a decisão continua em pauta, mas essa escolha nunca vai ser uma escolha feita. É meu confuso. Não passa pela... Embora esteja disponível, não passa pela cabeça desse alguém aderir a ela. É isso que você quer dizer? Isso, exatamente. Os anjos que escolheram, né, ir com o querubim ungido lá, eles escolheram e a escolha foi feita, e os anjos que não foram, esses anjos são os santos anjos, né?
E por conta disso daí, esses anjos jamais vão escolher pecar contra Cristo, pecar contra Deus, né? Ou querer ser semelhante a Deus. Por quê? Porque eles já sabem exatamente qual o destino de cada um dos caminhos que eles, se eles decidirem escolher isso. É meio confuso, mas é uma viagem uma viagem minha aqui que às vezes eu me deparo com esses negócios, não sei nem se eu deveria estar falando isso, porque tem uns pensamentos que eu vou divagando assim e acabo que... Mas lembrando que o que eu acredito até, eu não tenho certeza, mas até que a Igreja Assembleia de Deus concorda é que esse livre-arbítrio ele é arrancado dos anjos e até mesmo dos crentes salvos, né? É um pouquinho diferente do que eu penso, mas o importante eu vou chegar lá, e lá eu vou descobrir qual que é. Pronto. Isso aí. Glória a Deus. Aí, tem um bocado de coisa boa aqui pra gente. No 21, Jesus começa a ressignificar, ele dá o seu parecer sobre o que estava escrito na lei. Começa a partir do 21, né? Com a questão do homicídio. Ele fala para não matar, não é isso? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ele ressignifica. Eu, porém, vos digo que qualquer que se motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Aqui vocês concordam que se inclui o suicídio nesse não matar? Não, Não? não. O que você acha de uma prisão, se mata? O não matar aí está incluso o matar físico, como também o matar espiritual, né? Tem gente que mata o outro com a língua. E demais. O Tiago chega a falar que é um membro cheio de peçonha mortal, né? Uhum. Eu acho que esse capítulo a gente vai ficar agarrado nele um bom tempo, tá? Porque é igual o Osiel, ele ficou um trimestre. Essa... Capítulo 5, 6 e 7. Então a gente ficou aqui, ó, essa 1 hora dos versículos 1 até o versículo 16, né? Acho que a gente... E não tem problema a gente ir devagar mesmo, não. É produtivo, bastante produtivo a gente... melhor do que correr e absorvendo melhor, né, o que está escrito. Quanto ao tempo, eu também não tenho problema, não. Assim, de esticar, né? É prazeroso. Se vocês quiserem esticar até 11 horas aí, dá para ir. Quando a pessoa for assistir aí, ela bota no 2.0, aí ela vê em menos tempo. Essa questão do não matarás aí, sobre o que o Lael falou da questão do suicídio, essa questão do suicídio aí é um negócio muito complexo. Eu particularmente, eu não gosto nem de entrar nessa área. Quando alguém me pergunta, eu falo, irmão, isso aí é Deus que sabe. Porque uma pessoa que atenta contra a própria vida dela, dependendo da situação, se você, como ser humano, com a mente pecador, você compreende os porquês de tudo aquilo, imagina Deus. Então, eu prefiro ficar neutro nessa situação. Porque tem uns aí que abrem a bocona para dizer quem tira a vida vai para o inferno, com coisa que é ele que decide para Deus lá quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. A salvação é sempre de Deus, né? Esse daí é os separadores de trigo e joio, né? Eles ficam querendo separar quem é trigo e quem é joio antes da colheita. Isso aí. Aí pulando lá pro divórcio, divórcio 31, 32. A pessoa divorciada pode se casar novamente? O que vocês acham? Eu acho que Deus trabalha em todo assunto, Deus trabalha com regras e exceções. Você está entrando num negócio espinhoso aí. Hein?
Eu aconselho deixar esse negócio pro Mateus 19, viu? Que aí você joga a bomba. Tomara que caia em você de novo. Mas é espinhoso, é igual o Abel falou, é muito espinhoso. Pior, viu? Principalmente quando se trata de vidas, entendeu? Porque você tirar a possibilidade de salvação de uma pessoa porque ela está casada hoje com o seu segundo, terceiro casamento, né? É muito esquisito. Aí eu pergunto para vocês, não é mais fácil, mesmo que não tenha sido por questão de adultério, não é mais fácil essa pessoa casar-se novamente e ter uma vida dedicada a Deus do que ela ficar caindo e vivendo em prostituição? Assim, tem igrejas que defendem que o casamento não pode, em hipótese nenhuma, a pessoa não pode contrair um segundo casamento sob nenhuma hipótese que não seja a morte, somente a morte, né? A Assembleia de Deus, como eu falei aí, que Deus trabalha com regras e exceções, a Assembleia de Deus defende as cláusulas de exceções, inclusive na Declaração de Fé, ó, página Exatamente. 204, tem lá as cláusulas de exceção para se contrair um segundo casamento, ou um outro casamento. Fora daquelas cláusulas de exceção, aí também já tem que analisar. O negócio é que Jesus, o sarrafo, né? Ele estava num nível, Jesus chegou e colocou ele assim, Foi. num nível muito mais difícil de ser alcançado. Exatamente. Né? Aqui, por exemplo, já aconteceu aqui, eu ouvi uma história de um presbítero aqui, que ele falou o seguinte, que teve um crente que ele queria se divorciar da esposa, só que ele não tinha nenhum motivo plausível. O que ele fez? Ele chamou um irmão para poder morar na casa dele. E o que ele fazia? Ele deixava esse irmão sozinho com a esposa dele. Assim, vou ter que sair ali. E deixava para tentar incitar um adultério e para com isso ele ter a desculpa, né, a justificativa de se separar da mulher. Então, assim, olha a gravidade disso, né? Jesus, ele vai além da lei, né? Ele vai além daquilo que é posto. Enquanto a lei está tratando a consequência ou o ato, né? Não cometerás adultério, o ato do adultério, Jesus vem e fala assim, qualquer que se atentar uma mulher, só nos olhos, lá no início, lá na intenção. Então, Jesus, ele vai até o sondando o coração do homem, né? O evangelista Elcio, ele até costumava falar comigo, né? A gente conversando, ele falava assim, tem muita gente que fala bem assim, irmão, mas eu tô fazendo isso, a pessoa tá me criticando, mas Deus conhece o meu coração, né? E o problema é que, às vezes, a gente está fazendo uma coisa boa e a gente poderia falar a mesma coisa. Eu estou fazendo aqui, todo mundo está achando isso muito legal, mas Deus conhece o meu coração. Se eu estou fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado, Ele conhece o meu coração. Então, assim, o sarrafo é bem mais crítico aí com Jesus, né? Já cutucando a situação do divórcio, eu já tenho uma pergunta aqui para fazer. Vocês acreditam que há uma diferença entre repudiar e divorciar? Sim. Boa, então você partilha da mesma linha de raciocínio que eu, então. Inclusive, Malaquias lá, Deus fala que odeia o divórcio, né? O divórcio Porque a questão do repudiar é o camarada largar a esposa, se ajuntar com outra e não dar para ela a carta de divórcio. Aí essa pessoa comete adultério. Mas quando a pessoa divorcia, formal, dentro dos trâmites legais, formalmente, e casa-se com outra pessoa e o seu outro cônjuge se casa, aí sim,
Mas só aí Jesus especificou. Também não é a coisa, não é casa da mãe Joana, banda voa, qualquer coisa de divórcio, não. Só se for Não. em caso de infidelidade, adultério. O que a gente não pode perder de vista é para quem Mateus está escrevendo, né? Uhum. Então, o casamento judaico, ele é bem, assim, tem algumas características bem distintas do nosso tipo de relacionamento, né? Os nossos casamentos de hoje. Então, quando a gente for falar dessa questão de estarem casados, não pode perder isso de vista, né? O casamento como acontecia na cultura da época e até mesmo os termos mudam por conta desse tipo de análise aí, quando a gente olha para o casamento deles, quando a gente vai falar desse repudiar e divorciar, né? O cerne da questão é o que a gente pode definir como o problema disso tudo, é o que Jesus fala lá em Mateus 19, né? Deus não criou o divórcio, né? O casamento não foi feito para ser quebrado. E tudo isso foi permitido até por conta da dureza do coração do homem. Então, a princípio, a solução é sempre perdão, né? Mas aí, até por conta disso daí, uma das cláusulas lá que a declaração de fé coloca, além do adultério, é o abandono do lar, né? O Do abandono do descaso, lar, ele é um motivo para a pessoa ter a liberação para se casar novamente. né? Mas essas alternativas, elas são sempre secundárias, né? A primeira alternativa é sempre o perdão, né? É sempre liberar o perdão. E quem passou por um negócio tão ruim, né? Uma experiência tão ruim, que o casamento foi tão ruim, que ele quis acabar com aquele trem, por que ele casa de novo? Né? Vai querer, o negócio é tão ruim, fui atropelado aqui, nossa, como é ruim. Vou esperar ali o carro passar de novo para eu poder entrar na onda de novo. Né? É. Aí, aí acaba virando igual a mulher, né? Teve 5, mas nem o que ela tinha na hora lá não era dela. Mulher samaritana. É só a gente que fala, o restante do pessoal aí, as meninas, não tem nada a comentar, não? Vocês acham que Eu que estou ouvindo aí sobre o adultério, sobre o divórcio. vocês Eu, acham eu- que Moisés teve um segundo casamento? como é que é a pergunta? Eu não cheguei nem no primeiro ainda. Como é que ela é? Eu não entendi a pergunta. Vocês acham que o Moisés ele teve um segundo casamento? Porque Eu em entendi que você perguntou, algum de vocês já teve um segundo, já estão no segundo? é Moisés. Porque Tá, em agora eu te entendi. Êxodo 3 ele casa com Zípora, né? No capítulo 12 de Números, ele está casado com a mulher cuxita, ou etíope. Vocês acham que é a mesma mulher? Ou é um segundo casamento? O que aconteceu com esse cara? Porque e Arão levantaram contra ele, a desculpa era a mulher cuxita, mas Deus defende Moisés, cara. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ou a esposa dele morreu, ele ficou viúvo e se casou de novo, ou ele praticava a bigamia, né? Porque naquela época ela era tolerável. Pois é. É até um ponto que, às vezes, o pessoal acha que Abraão só teve Esaú e... Abraão só teve... Perdão, Esaú não. Ismael e Isaac, né? Mas quando a gente olha o continuar da história, a gente vê que Abraão teve uma ruma de filho, né? Um bocado. Inclusive, Essa questão do... Eu falo a verdade, eu não tenho interesse nenhum em voltar para essa época aí. Já tô tendo uma luta aqui com uma só, imagina com mais de uma, misericórdia.
Todo mundo que teve mais de um casamento é caro. É bom, mas o trabalho que dá não vale a pena ter duas, não. E todo casamento que a gente olha para a Bíblia, assim, que surge um problema no casamento, é entre as mulheres, né? Você olha a história de Ana, Olha que levante. você olha as mulheres de Jacó, rapaz, você vai olhando assim, e quando você percebe que o povo começa a fugir desse padrão monogâmico, monossomático e heterogêneo, você vai saindo assim do heterossexual, né? Você vai saindo do padrão divino e vai começando a criar um monte de problema. É esse problema do divórcio, né? O casamento não foi feito para ser dissolvido, né? E aí, quando você começa a querer quebrar alguma coisa que Deus estipulou, você vai caindo em problema em cima de problema, né? E isso fica difícil de resolver. É verdade. No próximo encontro tem mais alguma coisa que vai ser tratada no capítulo 5 de Mateus ou já está resolvido aqui? Acho que pode por 6, né? Pode por 6. Tem mais alguma coisa para pautar aqui para a gente já comentar no capítulo 6 na próxima semana? Adultério, divórcio. Esse aqui, tem um versículo interessante aqui, o 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, 39 do capítulo 5. Mas se qualquer que bater na sua face direita, oferece-lhe também a outra. E eu jogo a bomba para vocês. Eu defendo aqui como uma face psicológica. Porque o rostinho, a latinha que mamãe e papai fez, não é coisa para estar sendo agredida levando porrada. E também Jesus nos chamou para ser idiotas, entendeu? Isso é muito bobão. Eu acredito que ser uma face psicológica, a pessoa está lhe ofendendo, a pessoa está lhe difamando, você sabe que ela está errada, mas você trata ela bem, e aí você acende brasa na cabeça dela, como diz o texto sagrado. Exatamente, é isso aí. E tem gente que leva para literalidade esse versículo aí. Pois é. Só que os versículos seguintes, eles são literais, né? Ou não? Vocês entendem também que não? O 40 diz assim, ó: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Né? Claramente remetendo ao costume aí dos soldados que tinham por direito, né, exigir que um civil ele carregasse os objetos dele por 1 milha, né? E aí Jesus fala, em vez de, não caminha só 1, não, vai com ele 2. Vocês entendem como não sendo literal isso aí? Tem um aspecto histórico, mas também ele pode ser aplicado para o sentido simbólico, tá? Tem esses dois sentidos aí. Agora, o que mais me assusta com relação a dinheiro é o 42. Dá quem te pedir e não desvie daquele que quiser que lhe empreste. Aquela pessoa que te pediu um dinheiro emprestado não te pagou e você sabe já que ele vai te pedir de novo. E aí? Não é para se desviar dele não, viu? Já separe seu depósito de emergência aí, tá? Tá certo. Mas aqui, vocês entendem como sendo não literal o 40 e o 41? Para mim é simbólico. Porque se não for literal, é mais severo do que parece, tá? Porque aí a gente pode começar a aplicar isso para um monte de coisa.
Ou acha que não? É lógico que a lei de Talião aí também não é simplesmente literal, né? Então, eu também entendo Mas eu não assim, vou falar o que eu penso sobre a lei de Talião, não, porque eu sou bem olho por polêmico olho, com relação a isso aí, esse negócio de lei de Talião. Olho por olho e dente por dente. dente por dente. Na verdade, Eu penso que o maior meio que assusta um camarada hoje que faz o mal é a morte. No dia que ele recebe uma ameaça de morte, ou ele muda de vez ou ele morre. Então seria mais viável, em partes, essa lei de Talião ainda prevalecer. é isso que fica apertado, porque a lei de Talião, ela coloca em igualdade, um princípio de equivalência, né? Ferir o teu olho, fere o olho. Ferir o teu dente, fere o dente. O que te fizeram, faz igual. Só que o que Jesus está falando é para quebrar essa regra. Se alguém te fez alguma coisa, vai lá e oferece a outra face. O texto é claro. Oferece também a outra. Larga também a capa. Caminha com ele duas, né? Isso é muito mais pesado do que a lei de Talião. O objetivo de Jesus era sempre levar a pessoa ao sentido da humildade, de sempre praticar o bem, etc, etc. O 43, esse odiarás o teu inimigo, é um acréscimo da tradição oral, né? Não se tem isso no Antigo Testamento. Irmão, são 11 horas. Vamos encerrar a reunião. Na Valeu. próxima semana a gente continua aí, no capítulo 6. O capítulo 6, não sei, ou aonde o Lael, se Lael tem mais alguma coisa para tratar, e é com ele na próxima semana. Então, a gente deixa marcado o encontro para a próxima semana, às 21h30, se assim o bom Deus nos permitir. Tá certo, Senhor. Valeu, um abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor. Senhor.